Vamos falar de Vasco. Um dia depois da vitória de 3-0 sobre o Nova Iguaçu, o time voltou a treinar no centro de treinamento Moacir Barbosa. Tem também a polêmica chamada da Globo para o clássico de sábado. Ué, o Vasco se mudou do Rio de Janeiro? Eu não fiquei sabendo, porque foi uma chamada parecendo que só tem um time jogando um campeonato carioca, você tem um time lutando para a final do campeonato. Tem também na próxima segunda-feira o sorteio da Copa Sul-Americana, tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e sábado às 6 da tarde, a nossa primeira cobertura presencial do ano. Vamos estar lá no Maracanã. Flamengo e Vasco é o mando de campo do Rubro Negro da Gávea. É o segundo jogo da semifinal da Copa do... Eu ia falar Copa do Brasil, mas mole. Campeonato Carioca, que no primeiro jogo o Flamengo venceu por 1-0, o gol do Bruno Henrique. Com isso, o Vasco terá que vencer por 2 gols de diferença. Para a soma dos dois jogos, no caso aí, 2-1 Vasco, no caso, ou se o Flamengo faz um gol, 3-1 Vasco. Então, quer dizer, tem que vencer por 2 gols de diferença se quiser passar para a final do Campeonato Carioca, tentar quebrar o jejum desde 2016, que o Vasco não vence o Campeonato Carioca. Bom, e no dia seguinte de bater no Nova Iguaçu por 3-0, o Vasco já desligou a chave da Copa do Brasil, voltando as atenções para o Campeonato Carioca, mas como foi um dia seguinte, um jogo, quem foi a campo fez treinamento regenerativo e os demais fizeram treinamento com bola no gramado lá no centro de treinamento Moacir Barbosa. Mas a tendência é que o técnico Fábio Carelli mantenha um time que começou contra o Nova Iguaçu, até porque tiveram uma boa atuação, mas salvo uma lesão, batendo na madeira, pode ser que mude, mas a tendência é que ele mantenha o esquema que venceu o Nova Iguaçu. Mas vamos aguardar que tem ainda amanhã para que o Fábio Carelli decida os 11 titulares para o jogo contra o Flamengo. Bom, e a chamada da TV Globo, hein? Flamengo briga pela luta para chegar à final do Campeonato Carioca. É o Vasco. Tu falou do Vasco. Será que o Vasco mudou do Rio de Janeiro e eu não fiquei sabendo? Bom, mas não me surpreende, até porque o Galvão Bueno, na biografia dele, ele também é torcedor do Rubro Negro da Gávea, mas sempre se preocupou ser mais imparcial quando estava trabalhando. E ele falou quando ele estava iniciando lá na Globo, teve um Vasco Flamengo que ele elogiou muito o Vasco. E o Roberto Marinho, que sempre foi rubro-negro fanático, nos puxões de orelha ao Galvão. Então, até na final da Libertadores de 2019, os herdeiros do Roberto Marinho foram lá não lembro se foi Santiago, não lembro agora o local que foi da final contra o River Plate. Eles estavam lá, esqueceram que se trata de 2 cariocas. Mas não me surpreende que nem nos anos de glória do Vasco, nos anos
90, no final dos anos 90, início de 2000, a Globo teve destacou o Vasco. Bem antes da final do Brasileiro de 2000, que foi disputado em 2001, com o logo do SBT, antes mesmo disso já havia uma antipatia da Globo com o Vasco. E com o Botafogo também. Tem um meio carinho, posso dizer, com o Fluminense, mas com o Vasco e o Botafogo a implicância é muito grande. Mas vamos aguardar se vai ter uma nota da assessoria na Globo, não acredito. Eu vi na íntegra a chamada. Depois se faz a difícil. Bom, mas não querendo se vitimar, eu acho que se quiser bater no Flamengo, terá que vencer por 2 gols de diferença, a gente já sabe disso, vai ter que jogar com a faca nos dentes, se quiser passar para a final do Campeonato Carioca, que vai ser também, não deixa de ser um verdadeiro teste para o Campeonato Brasileiro e as fases mais duras da Copa do Brasil, que será a partir das oitavas de final, já que o Vasco está no pote 1, né, deve pegar um outro time teoricamente mais fraco na terceira fase. Então não deixa de ser também um teste para o Brasileirão esse jogo de sábado contra o Flamengo. Está tem uma parte da torcida que lembra justamente os torcedores do time da Gávea quando o Vasco tinha um timaço, eles tinham um time sofríveis, que bastava de vencer um time de menor expressão, bem, que agora vai. Eu estou com um pé no chão, um pé na frente, outro atrás. Quero ver se mantém um nível de padrão de atuação como teve contra o Nova Iguaçu, justamente contra um time de dificuldade elevada, que aí sim, aí ter uma certa esperança que o Vasco vai ir bem no Campeonato Brasileiro. Claro, levanta muita autoestima se o Vasco vencer o Flamengo por 2 gols de diferença, além da rivalidade, chega na final do Campeonato Carioca. Então vamos aguardar estou com esse nível de empolgação depois de ter passado pelo Nova Iguaçu, que aliás, teoricamente o Vasco era favorito e teoricamente a gente, um time considerado pequeno, a gente tem que realmente fazer o que fez, mandar no jogo e cuidar a facultura quanto antes. Então vamos aguardar sábado lá no Maracanã, que espero que o Vasco consiga o efeito que, pelo visto, a Globo não está acreditando, e seria até uma segunda-feira engraçada. Imagina o Globo quebrando aí, tentando justificar uma possível eliminação do time deles contra o Vasco. Bom, e dia 17, na segunda-feira, daqui, não sei se essa semana, a outra, será o sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A gente vai ter que prestar atenção, já que o Vasco está na Copa Sul-Americana, assim como a Copa do Brasil é o torneio mais curto via da Libertadores, já que o campeão da Copa Sul-Americana, desde a premiação, o campeão se classifica para a Libertadores do ano seguinte. É como se fosse a Série B, nos torneios continentais, que vale a classificação para a Série A, que no caso aí seria a Libertadores. Então vamos aguardar quem aí o Vasco vai pegar
na Copa Sul-Americana. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, um papo editorial das sextas-feiras e o Boa Noite com resumo da sexta-feira do Vasco. Até mais.